todos, chamo-me António Arriaga, sou representante do Instituto do Livro e nesta qualidade compete-me dar iniciação, o que vou fazer, como habitualmente, com os agradecimentos que se me impõem. Desde logo, em primeiro lugar, à autora, à Cristina, o facto de nos ter encontrado, nos ter confiado a publicação deste seu livro, que fizemos com muito gosto, com muito empenho, e naturalmente temos que o felicitar por este empreendimento e desejar-lhe muitas felicidades por esta sua publicação e cá estamos disponíveis para outras aventuras literárias que entenda por bem levar a cabo e se nos quiser confiar, como fez desta vez, a sua publicação. Em segundo lugar, queria agradecer à Livraria Ferran o facto de nos proporcionar fazermos aqui esta sessão, em geral fazemos as sessões de apresentação dos livros que publicamos aqui. Finalmente, agradecer também a todos os presentes o facto de terem vindo até aqui. Esperemos que deem muito bem emprego o vosso tempo. É sempre com muito gosto que vemos esta sala quase cheia e isso satisfaz-nos muito. Bom, não é a mim que as despesas da conversa, portanto eu não tenho que ser protagonista disto. Vou já passar a palavra à Jean Carlos Mata, que fará então a apresentação da obra e da autora. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer à autora o convite para esta prestação. Um convite amável e arriscado, uma vez que é a primeira vez que vou apresentar um livro, mas é uma oportunidade que eu agradeço, até porque sei que pode ser uma boa oportunidade profissional, porque a última pessoa que apresentou um livro para a família Revoado foi eleita Presidente da República. Não espero tanto, mas pode ser qualquer coisa aproximada que me aconteça. A segunda coisa, queria pedir desculpa porque eu vou quebrar a única coisa que ela me disse, a única regra que ela me disse para esta apresentação, que era falar do livro e não dela. Eu não vou falar exatamente dela, não vou contar a vida dela, vou deixar isso para o próximo livro. Mas há duas coisas que eu gostava de contar e que envolvem mais diretamente, que são relevantes para a maneira como eu li este livro, como eu entendi este livro. E para a primeira, eu queria começar por contar como é que eu conheci a Cristina Rodo. Eu conheci a Cristina Rodo a dar explicações matemáticas. Portanto, no meu primeiro ano técnico, vivia da desgraça alheia, dava explicações de matemática, e a mãe da Cristina Rodo, aqui presente, contratou-me para lhe dar explicações de matemática. E eu não devo ter explicado muito bem, porque, infelizmente, o desenvolvimento da matemática da Cristina não correspondeu àquilo que eu esperava e contrariamente às minhas expectativas, ela não foi para o técnico, voltou-se uma brilhante engenheira. Mas quando as coisas não correm como se espera, como quem viu o filme Casablanca sabe, às vezes isso pode ser o princípio de uma bela amizade. E foi, de facto, o princípio de uma bela amizade. A partir daí, imediatamente, quando acabaram as explicações de matemática, tornámos grandes amigos. E foi uma amizade que nesses primeiros anos da universidade foi muito intensa, tínhamos um grupo grande, estávamos frequentemente juntos e falávamos muito e conversávamos muito sobre muitos temas. E, portanto, ao ler este livro, eu lembrei-me de certas coisas desses tempos e de outros mais tarde, porque, entretanto, a vida separou-nos um pouco, nunca sem ver qualquer desenho, qualquer facto, simplesmente cada um tinha o seu projeto de vida, eu acabei o curso, empreguei-me, casei-me, tive filhos e praticamente durante 20 anos não vi a Cristina. E um dia houve um amigo, também aqui presente, que ia à casa dela e disse: olha, vou à casa da Cristina Rodo, queres vir? E eu fiquei assim, um bocadinho com algum pudor em voltar, sim, sem ser convidado, à casa de alguém que não via há 20 anos. Mas fui, e o que me lembro, que me surpreendeu ainda, hoje tenho uma grata memória desse momento, é que foi como se tivesse sido 20 dias e não 20 anos. Não foi um reencontro, foi como se estivéssemos há 20 dias separados e a coisa recomeçou naturalmente, sem qualquer, quase como uma continuidade, como se aqueles dois bocados de tempo tivessem sido iguais. E essa capacidade de amizade, essa força de amizade que hoje está aqui bem à vista nesta sala, acho que também transparece muito neste livro, explica muito deste livro e de algumas coisas, de um certo modo de ver a sociedade que a Cristina fala, e ela tem capítulos ou partes do livro que são expressamente sobre esse assunto. O segundo ponto que eu queria contar, ainda envolvendo a Cristina, portanto, sentiu depois de acabar de ler o livro e prende-se com... Eu vejo nos livros que leio, noto dois tipos de autores. Há autores, e que nada tem a ver com a qualidade, tem a ver com características próprias.
há autores que estão nos seus livros um bocadinho como um cientista está no microscópio a ver os personagens, lá abaixo a ver os micro-organismos. Os autores estão distantes, não se envolvem muito, não têm uma ligação carnal com o livro que estão a escrever. Um exemplo para mim é essa de Queiroz, que já talvez o Padre Amaro, nos outros livros tem uma certa distância. Ele até anda nos livros, há personagens que são ele, como o João da Ega, os Maias ou o José Fernandes, na Cidade das Serras, mas são personagens que estão lá para descrever, para acompanhar a ação sem ser capaz de influir. Há outros autores, eu diria, por exemplo, lembrei de Lobo Antunes ou Hemingway, que são os heróis dos seus livros. Portanto, tem uma relação muito forte com aquilo que estão a escrever e Hemingway é um caso típico. Podia ser o velho que vai à pesca do espadarte, ou podia ser o Robert Jordan, de quem os sinos dobram, que vai arrebentar com aquela ponte sacrificando a vida. Isto é muito verdade para os livros de ficção, mas também é verdade para livros de não-ficção, como este ensaio. E eu acho que tive a nítida sensação, conhecendo a Cristina, depois de ler este livro, que este é um livro que é um livro muito dela. Há livros que são escritos, há livros que são levados no vento e paridos, e esse certamente é um desses livros. Portanto, é um livro que é muito filho dela, sempre que o Pedro. Bom, deixando agora a parte de Cristina e entrando na temática do livro. Portanto, o livro é sobre a felicidade, como o título logo nos diz. E houve quando eu estava a preparar isto, houve um amigo comum budista, cujo nome eu não vou falar para manter o anonimato, disse: se vais falar sobre esse tema, devias ver um certo vídeo que está no YouTube do Dalai Lama a falar sobre este tema, que é uma pessoa que tem uma vida inteira dedicada ao estudo deste tema, e podia ter umas ideias interessantes. Concordei, pareceu bem. Até pensei que podia ser mais que uma vida inteira, podia ser várias vidas até. E portanto, fui ver o vídeo. Mas fui também reler alguns livros que eu tinha lido sobre este tema. De facto, a felicidade é uma coisa que foi abordada por muitos poetas, muitos romancistas, muitos filósofos, quase todos os filósofos tocaram no tema da felicidade ou da falta dela. E fui ver o que é que encontrava, portanto, o que é que essas pessoas que tinham estudado o tema tinham para nos dizer sobre o tema da felicidade e como é que comparavam com o que a Cristina nos traz aqui no seu livro. E o que eu constatei duas coisas. A primeira é que a felicidade deve ser um tema difícil, porque após 4.000 anos de debate não há uma opinião igual. Portanto, não há, obviamente há opiniões aproximadas, há algumas escolas, há alguns conjuntos que se podem identificar, mas cada um tem sobre a felicidade opiniões muito diversas. A segunda coisa que me apercebi é que a felicidade, tal como a Cristina diz, é um tema que parece que às vezes há uma certa relutância sobre a felicidade em muitos dos autores. Que a felicidade, aquela felicidade comezinha que a maior parte de nós temos na cabeça, é uma coisa que não merece grande apreço por grande parte dos filósofos que sobre ela debateram. E mesmo nós, e a Cristina refere isso aqui no seu livro, a maior parte de nós, socialmente, temos uma certa pudor em afirmarmos felizes. As pessoas, é raro dizer, sou muito feliz. Reconhecerem isso abertamente. De facto, se nós pensarmos, se encontrarmos um amigo que tem um emprego magnífico, ganha bem, está bem casado, tem uns filhos saudáveis, está cheio de saúde, e perguntarmos, então como é que se anda? E ele vai andando, estou um bocado engripado, nunca reconhecem que estão... São pessoas felizes, é uma coisa que as pessoas não aceitam. E de facto, quem escreveu sobre a felicidade, nós podemos encontrar, digamos, se calhar, uma parte importante do conjunto dos filósofos, e isto que eu vou dizer é certamente simplista, simplório e vindo da boca de um engenheiro, portanto nunca passaria numa faculdade de filosofia, mas uma parte importante não aceita ou enjeita o tipo de felicidade que a Cristina fala aqui no seu livro. Bom, começamos por Nietzsche, porque a felicidade é uma coisa desprezível, horrível, e portanto, felicidade é para mariquinhas. Ele não diz para mariquinhas, mas diz para ingleses, porque ele provavelmente ia ser quase a mesma coisa, e portanto, coisa a não ter de todo. Depois temos, por exemplo, há filósofos que dizem que a felicidade é ótima, mas é impossível, não se chega lá. Portanto, por exemplo, Kant ou Freud têm essa abordagem. Portanto, é uma coisa, a pessoa começa a tentar ser feliz, come bem, começa a sentir-se mal, estuda muito, começa a perceber que é cada vez mais ignorante. Portanto, quanto mais se aventura no caminho da felicidade, mais a felicidade se afasta de nós. Depois temos um grande conjunto de autores, de diversas linhas, mas que para quem a felicidade existe, mas não é esta.
é outra. Portanto, a felicidade de estar com amigos, divertir-se, comer bem, beber uns copos, ver o Sporting esmagar o Benfica, todas esse tipo de coisas, essa felicidade não é a felicidade verdadeira. Há outra felicidade verdadeira que se pode escalar abdicando de tudo. Que é um programa que eu não acho particularmente entusiasmante, mas... E nessa linha estão um largo conjunto de filósofos, os confucionistas, os estoicos, os doutores da Igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o próprio Dalai Lama, com perdão ao meu amigo, o Aristóteles, por exemplo, na Ética Nicômaca, que vai exatamente pelo mesmo caminho, e portanto, para esse grande conjunto, a felicidade verdadeira é uma coisa mais estática, mais aspiracional, mais assintótica, que não tem a ver com a felicidade do dia-a-dia, a felicidade que nós podemos obter, enfim, eu diria razoavelmente nesta. Bom, felizmente, há outros que não pensam assim. Temos desde o Schopenhauer, que tinha uma opinião muito curiosa, que era a felicidade para ele, no fundo, era estarmos bem. Era comermos bem, estarmos de saúde, sentirmos bem e, sobretudo, não ligarmos ao que os outros diziam. Portanto, para ele, a maior barreira à felicidade era a opinião dos outros. Portanto, ele lembrava sempre que nós vivemos no nosso corpo, não vivemos dentro da opinião dos outros. Portanto, se não ligarmos à opinião dos outros, temos uma boa possibilidade de ser felizes. Depois, há dois que eu acho que estão mais próximos das linhas, que acho que estão mais próximos do que a Cristina aqui pensa. Uns são os utilitários ingleses, como o John Stuart Mill, para quem, de facto, a felicidade é possível. É uma felicidade imperfeita, uma felicidade que tem altos e baixos, que é uma junção de momentos melhores e momentos piores, de coisas melhores e coisas piores, mas que, se nós soubermos gerir as coisas boas e as coisas más num devido equilíbrio, conseguimos atingir uma razoável felicidade e até uma felicidade de nível elevado, que não tem que ser uma felicidade bruta, enfim, como ele dizia. E depois, finalmente, a Cristina é uma do Liceu Francês, portanto teria que ser aquele que eu achei mais próximo daquilo que a Cristina diz, é o Descartes, que diz, sim senhor, a felicidade é possível e nós, gerindo com razão as adversidades que se colocam à frente da nossa felicidade, podemos lá chegar. Portanto, eu diria que deste balanço todo o que eu encontrei no livro da Cristina, 2/3 de Descartes, 1/3 de ingleses, 0% a muito pouco dos outros, ainda bem, e portanto o que a Cristina aqui desenvolve não é totalmente original porque outros pensaram no assunto, mas é original porque também não é igual a nenhum destes. Tem um peso, uma ponderação destas várias ideias que é muito própria dela e portanto, que a distingue de todas as outras pessoas que pensaram, e porque de facto isto é um tema muito próprio. E é muito próprio e isso começa logo, entrando agora exatamente no que a Cristina escreveu, logo no princípio, na definição que ela faz de felicidade. Ela faz uma definição que imediatamente aponta para a felicidade ser uma coisa multiforme e muito dependente da visão pessoal, ou seja, não há só uma felicidade, existem várias felicidades, existe a felicidade de cada um. Porque ela diz, o que é a felicidade? A primeira definição que ela dá é aquilo que nos permite responder sim à pergunta és feliz. Isto podia parecer uma tautologia, uma lapaliçada, mas não é, porque de facto, definir a felicidade desta maneira, o que permite é definir imensas felicidades. Há a felicidade minha, a dela, a de cada um de nós, a cada um nesta sala. E isto abre um caminho de liberdade, é uma visão libertária da felicidade, porque não impõe a cada um uma felicidade que tenha que ser igual para todos, como alguns daqueles filósofos que eu referi, de uma certa maneira, impõem. E, portanto, aliás, neste mesmo parágrafo, praticamente, que ela tem esta definição, ela tem um parágrafo de crítica à visão aspiracional, à visão assintótica da felicidade, e remata com uma nova definição que é a felicidade é um profundo amor à vida. Portanto, nesta segunda definição, ela liga muito a felicidade à vivência, e a que vida, a vida nossa, a nossa vida neste momento, neste tempo, e não outra, hipotética, diferente, longínqua. Ainda neste capítulo, reforçando aquele elemento que a felicidade, que encontramos em John Stuart Mill, que a felicidade não é apenas as coisas boas da vida, mas tem também como lado inalienável algumas coisas más, alguns momentos maus. Podemos estar tristes e ser felizes, como ele diz. Isso é também para mim uma grande verdade. E entrando no plano pessoal,
Este foi um ponto que pessoalmente me tocou muito, que eu às vezes digo, muitos amigos ficam assim olham-me assim com um ar estranho, que quando o meu pai estava a morrer, e os últimos dias em que eu o acompanhei foram um dos dias mais felizes da minha vida, apesar de serem obviamente dias tristíssimos. No entanto, foram dias que tinham um sentimento de completude, de realização notáveis, e quando eu olho para trás não os consigo classificar como não sendo felizes. Foram à sua maneira. Portanto, pode haver, dentro da nossa felicidade global, momentos melhores, momentos piores, mas ambos fazem parte integral desse sentimento de felicidade. Bom, seguidamente, o livro continua e a Cristina foca no papel, na sua perspectiva, cada um de nós deve ter na construção da sua felicidade. Mesmo em momentos difíceis da sua vida. Eu li aqui uma breve passagem que diz: enfrentar as travessias no deserto, conscientes de que fazem parte integrante do percurso, unidos-nos de coragem para as ultrapassar, é meio caminho andado para a recuperação. Pensar porque eu, ou que fiz para merecer isto, culpabilizar-nos, matutarmos no que poderíamos ter feito para evitar o desfecho que nos atormenta, não ajuda. Portanto, neste capítulo, neste novo capítulo, que é um capítulo muito importante no conceito de felicidade da Cristina, que dá, aliás, o título ao livro. Nós vimos no livro, no título, este conceito já cá está. Vem uma perspectiva de felicidade que é uma felicidade para a qual nós temos de trabalhar, que nós temos que agir ao longo das nossas vidas, através de um conjunto de ferramentas, um conjunto de motivações e pensamentos que são depois aqui descritos no livro. Eu posso sublinhar que isto que aqui está corresponde também a uma vivência da Cristina, ou seja, a Cristina tenta praticar na sua vida, mesmo em momentos de maior dificuldade, isto que diz, e portanto é algo que emana da sua própria vivência. O terceiro capítulo, sem contar a introdução, foi aquele capítulo que eu pessoalmente mais gostei, no sentido que mais me tocou, que se aproximou mais de coisas que neste momento são do meu interesse, e chama-se O Copo Meio Cheio. E é um livro que fala sobre um conceito que eu poderia chamar de contentamento, ou seja, termos um equilíbrio entre, no modo como olhamos às coisas, não ver só apenas o lado mau, mas tentarmos ver também o lado bom das sucessivas coisas que vão aparecendo na nossa vida e tentar com isso procurar um equilíbrio, encontrar um caminho de felicidade com uma gestão adequada desse equilíbrio. Eu posso ler aqui mais outra passagem sobre isto, que diz o seguinte: é muito mais frequente ouvirmos as pessoas exprimirem desejos ou lamentarem-se do que afirmarem-se satisfeitas ou manifestarem gratidão. As inevitáveis comparações, a meu ver, geralmente no mau sentido, são nitidamente uma das causas. Estamos sempre a todos os níveis, melhor do que uns e pior do que outros. Tendemos, no entanto, a olhar muito mais frequentemente para cima do que para baixo. Esta questão do contentamento é um tema que é importante porque ele permite responder à pergunta: a felicidade é possível? E de facto, se o contentamento existir, se tivermos uma capacidade de nos satisfazermos, tirarmos satisfação das boas coisas que vão ocorrendo, sabendo que elas nunca podem ser totais, sabendo que existem sempre adversidades e momentos mais difíceis, poderemos eventualmente ser felizes. E eu aqui recordo, há uma história que eu me recordo que achei muito comovente, que acontece num filme, uma série, dizendo, do Michael Palin, do Monty Python, que faz umas excelentes séries de viagem. E numa série que é o Sará, ele entrevista uma senhora que vive num campo de refugiados da frente do Polisário, que é um conjunto de tendas no deserto. Ela vive lá há 20 e tal anos ou 30 anos, portanto, ela nasceu lá, cresceu lá, casou, tem filhos e nunca saiu dali. E, portanto, o Michael Palin pergunta como é que é a vida, como é que fazem, como é que é o dia deles, e depois, no fim, pergunta-lhe uma coisa que qualquer ocidental se calhar perguntaria, que é: então, digam lá, e agora o que é que a faria feliz? E a senhora responde imediatamente: o que eu tenho faz-me feliz. E o Michael Palin diz: a senhora não percebeu a minha pergunta. Então eu perguntei-lhe o que é que a faria mesmo feliz. E ela responde: o que Deus me dá faz-me feliz. E, portanto, ficou-se assim. Bom, esta forma de contentamento poderia ser vista, de uma certa maneira, como exagerada. Eu achei-a muito sincera e achei-a tocante. Obviamente,
é muito fácil de deixar tocante uma pessoa que está no acampamento da frente de Polisário, estando aqui confortavelmente em Lisboa. Mas, de facto, esse equilíbrio, esse contentamento é um contentamento importante. Tem que ser equilibrado, ou seja, se nós tivermos um contentamento excessivo, acabamos por perder a lucidez, que é o caso, por exemplo, no Conde do Voltaire, há um personagem que é o Pangloss, que tudo lhe acontece, as maiores graças, leva pelo terremoto em 1755, depois é queimado na fogueira da Inquisição, e ele acha sempre que tudo vai bem, no melhor dos mundos, está tudo ótimo. Portanto, obviamente, é uma personagem caricatural, de uma certa maneira, e há que ter, enfim, há que ter um certo equilíbrio e o contentamento não pode ser excessivo. Mas, por outro lado, a falta de contentamento conduz-nos a um nihilismo, a um cinismo que obviamente não é um promotor da felicidade individual e pode inclusivamente ser um vício social, no sentido em que pode levar a sociedade a ser muito generalizado por caminhos que não são os mais favoráveis e eu, na minha opinião, penso que algo que acontece hoje em dia nas sociedades ocidentais tem a ver com isso, porque se tudo for mau, se forem todos corruptos, se forem todos desonestos, se não houver nada positivo, é muito fácil aparecer os populismos, aparecerem os homens providenciais, aparecerem as visões de que precisamos de ir para um mundo diferente, que é um mundo que não é o mundo real, mas é outro mundo. Um mundo etnicamente puro, ideologicamente puro, qualquer coisa puro, mas que, no fundo, muitas vezes só pode ser instituído através de uma ditadura. Bom, voltando um bocadinho, desviando um bocadinho, mas voltando um bocadinho ao tema da parte do livro, seguidamente, a Cristina fala-nos do papel do amor na questão da diversidade, e aqui é uma visão do amor que é multiforme. É o amor por si próprio, exatamente, o amor romântico, o amor pelos filhos, o amor pela família, pelos amigos, mas também o amor que se pode dar através das boas ações a terceiros, a pessoas, a qualquer pessoa, a nossa capacidade de fazer o bem com próximos. E é uma visão em que claramente traz o amor, estas diversas formas de amor, para a construção da nossa felicidade individual, mas de uma forma que é lúcida, não é idílica, porque também admite o seu contrário. Quer dizer, claramente, como ela diz, a certo momento há certos fulanos que há que pôr distância, se for demasiado insistente, se queremos ser felizes. Nem todos conseguem encaixar nesta definição e há que olhar para isso. Depois há um capítulo que chama-se mesmo Os Outros, sobre o papel dos outros na nossa felicidade. Sartre dizia que o inferno são os outros. Há aquela peça teátrica, umas pessoas que acordam numa sala e certamente descobrem que estão no inferno. Foram parar ao inferno, o inferno é terem que se atuar eternamente uns aos outros. Claramente não é esta visão da Cristina. A Cristina, portanto, como disse ao início, é uma pessoa que preza muito a amizade, vive muito a amizade e para quem os outros são, de facto, fundamental da sua vida. E, portanto, às vezes, para gerirmos os outros, para estarmos com os outros, para conseguirmos essa convivência, temos que ter uma certa atitude acomodatícia, uma certa atitude compreensiva para conseguirmos encaixar as diferenças. E eu aqui mais um ponto em que ela diz: ser flexível e tolerante não equivale a ser fraco, não denota falta de personalidade. Há várias formas de encarar a vida e não devemos, a meu ver, ter a arrogância de achar que a nossa é sempre a certa. E mesmo quando achamos, que direito teremos de impor aos outros? Esta é uma visão, quando li isto, fez-me lembrar aquela anedota do fulano que entra na autoestrada em contramão e ouve na rádio que vai uma pessoa em contramão e ele pensa, uma não, centenas. A Cristina aqui vai em contramão contra quase toda a sociedade, porque, de facto, eu acho que hoje vivemos numa sociedade que nunca teve tantas certezas e nunca teve tanta falta de pudor em as afirmar descaradamente. Basta ir às páginas de comentários de um jornal e vemos a facilidade com que as pessoas dizem as coisas mais inacreditáveis, com uma certeza absoluta, com que insultam o próximo com uma grande facilidade. Portanto, esta tolerância que ela demonstra, que ela recomenda e que ela pratica, de facto, é uma coisa que não é única hoje, felizmente, na sociedade, mas que às vezes parece-me um bocadinho rara e, portanto, que apreciei particularmente. Nós temos que saber falar com os outros, procurar compreender os outros, saber dar razão aos outros, sem qualquer problema. Miguel Sousa Cardoso escreveu uma vez que o português é a única língua e quando damos razão aos outros ficamos sem ela.
E de facto isto não tem que ser assim, quer dizer, o dar razão ao outro é uma vitória, é o que os ingleses chamam um win-win, portanto é uma vitória para ambas as partes. A atitude que muitas vezes na sociedade hoje prevalece não é essa atitude de aceitação, é essa atitude que a Cristina aqui recomenda como parte da construção da felicidade, e eu concordo inteiramente. Ela diz que as relações humanas são das coisas mais gratificantes e enriquecedoras, mas exigem abertura, exigem aceitação, exigem uma ética pessoal na relação e implicam sinceridade e empenho. Bom, finalmente, depois temos 2 capítulos sobre controle de emoções, um segundo com um especial enfoque sobre questões do medo e da angústia. O tom é, mais uma vez, uma gestão proativa das emoções, entenda-se das negativas, como receita para uma vida mais feliz. Depois temos um capítulo que chama-se Carpe Diem, em que, continuando a analisar como é que podemos construir essa felicidade, Cristina alerta para a necessidade de nos focarmos mais no presente, enfim, não matutarmos tanto nos males do passado, nem nas angústias do futuro, mas nos focarmos um pouco mais no presente. Há um capítulo sobre fé, sobre o qual eu, que sou um ateu, confesso, tenho alguma dificuldade em comentar. Compreendo e às vezes invejo, mas infelizmente não consigo compartilhar. E os últimos 2 capítulos são uma espécie de resumo da matéria dada. Trazem-nos mais uma vez aquele lado racionalista da razão, a utilização da razão na construção proativa da felicidade. E é uma espécie de mapa para seguir em frente a este caminho. E acabam, na minha perspectiva, muito bem, da seguinte maneira. A felicidade é como a água do poço. Quanto mais ela está, melhor se lhe chega. A ideia é aprender até morrer, aprender e mudar, aproveitar, gozar, viver até morrer. E, sobretudo, não nos levarmos demasiado a sério. Bom, este livro é um pequeno ensaio, pequeno em tamanho, portanto é um pequeno ensaio que é muito pessoal, é muito baseado na experiência própria, tem um lado às vezes quase íntimo, sobre a felicidade, sobre como a viver e sobre como a salvaguardar. Não tem, nem procura ter declaradamente a consistência académica dos grandes livros de filosofia que falamos lá atrás. Não é o Ética Nicómaco 2, a Razão Contra-Ataca, ou qualquer outro nome desses. Está escrito assumidamente num português que é leve, que é coloquial, e, portanto, ao lê-lo, eu senti um bocadinho como muitas boas conversas que nós tivemos no passado, em que aprendemos uns com os outros, várias pessoas que estão aqui nesta sala. E eu gosto muito de ler, mas tenho uma boa conversa, com uma boa conversa o mesmo respeito que tenho para com um bom livro, um bom filme ou um bom quadro. Pode ser igualmente enriquecedor. E acho que este livro, na forma como está escrito, remete um bocadinho para essas excelentes conversas que tínhamos tido no passado. Portanto, como disse também no início, a amizade não é alheia a este livro. E ao lê-lo e relê-lo, recordei muitos momentos felizes do passado, em que, em conjunto, tivemos aquilo que a geração dos nossos pais chamavam uma tertúlia, que a nossa geração não sei bem como é que lhe chamava, e a que os nossos filhos espero que continuem a ter, e que não seja pelo WhatsApp e Viber, mas que seja diretamente. Partilhar ideias, aprender uns com os outros, corrigir ou reforçar as nossas convicções. Portanto, com este livrinho nós temos esta excelente experiência ao alcance de todos, e por isso, como diziam os folhetos políticos, o técnico quando lá dava, leiam e divulguem, e, se possível, comprem também, porque não é só de glória vivem os autores. Muito obrigado. Muito obrigado, João Carlos Mata. Agora, Cristina, diga-nos lá, em primeira pessoa, como é que podemos ser felizes, independentemente do Benfica ser campeão, que isto ajuda-me ou não pode? Não, isso tem que ler. Não vou dizer nada disso. Aliás, eu vou falar muito curtinho, porque o resto está tudo no livro. Quando eu comecei a falar do livro, várias pessoas me gabaram a coragem. Foi uma coisa que imensa gente mencionou.
Foi que coragem, coragem, coragem. E é assim, eu precisei de imensas coisas para escrever este livro. Precisei de tempo, que tive que roubar outras coisas. Precisei de paciência, porque há 2 anos que isto tudo começou. E, de facto, as coisas não se fazem do pé para a mão e é um caminho longo. Precisei de persistência, porque tive que ultrapassar uma data de obstáculos. De capacidade para lidar com a frustração, com a desilusão, em muitas coisas. E não estou a falar das editoras, que eu já estava à espera da recusa das editoras tradicionais, digamos. Portanto, outras coisas. Agora, de coragem não precisei, porque eu acho que ninguém me vai bater, mesmo aqueles que não vão gostar do livro. Acho que não é um risco. E pronto, e de facto eu não me levo muito a sério, portanto, fiz o gostinho ao dedo. Este livro foi mais um pôr o meu blog, que eu tenho há muitos anos, em papel. Apetecia-me cheirá-la, apetecia-me mexer, então fiz um bocado um resumo e pronto, foi um miminho que eu fiz a mim própria, de certa maneira, de ter uma coisa física. Fui criticada por não ter dado o livro a ninguém a ler antes de avançar para a publicação. Ninguém tinha lido o livro antes de eu contactar o sítio do livro e de avançar. Não foi bem assim. Eu pedi uma pessoa que não me conhece de lado nenhum para ler o livro e para me dar opinião, não sendo influenciado pelo conhecimento da minha pessoa. Portanto, eu queria uma opinião isenta. Mas até hoje nem uma carta, nem um postalinho, nada. Não tive opinião nenhuma. Pronto, adelante, e de facto avancei. Avancei porque era de facto... eu bem sei que um livro e um blog não é a mesma coisa, mas já estava testada. A minha maneira de falar já estava testada pelo blog. Os meus leitores são nitidamente os leitores do meu blog e os que gostam, e eu estou perfeitamente consciente que vai haver quem não gosta do livro, o que aliás aconteceu, porque o Carlos não foi a minha primeira escolha para orar. O meu primeiro orador não gostou do livro e por isso é que não veio apresentar. Portanto, mas foi a escolha acertada. Isto, como é que é? Deus escreve direito por linhas tortas. E decididamente foi a melhor pessoa que podia ter apresentado este livro mesmo, e do fundo do coração. Portanto, eu sei que vai haver quem não vai gostar do livro, mas nenhum livro é para toda a gente, não é? Há de sempre haver alguém que não goste. Pronto, espero que gostem. Não tenho qualquer pretensão a ser escritora. Eu estou consciente que não domino de todo a escrita como forma de arte. Eu sou como a irmã do Solnado, gosto muito de dizer coisas e faço-a por escrito. E pronto, e é isso que vocês vão ter aí, não é uma coisa literária, digamos. Isto já disse. Pronto, é assim, em termos do conteúdo do livro, eu não sei se poderá eventualmente ajudar alguém. A ideia era um bocadinho essa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é isso que eu tento um bocadinho fazer ao partilhar os meus pensamentos, e a minha palavra pode ser que alguém ainda não tenha pensado nisto, ou pelo menos desta forma. A mim ajudou-me imenso escrevê-lo. A vida não tem andado fácil para os meus lados, e o escrever isto, o formular, escrever um livro não é evidente, e não é como escrever um blog. Um blog eu faço um postzinho e passo à frente. Um livro tem que ter princípio, meio e fim, tem que ter coerência, tem que ter seguimento, E estruturar isto tudo ajudou-me imenso a mim a lidar com a minha vida. Foi uma espécie de test drive, portanto adorei. Mesmo que não ajude mais a alguém, a mim pelo menos já me ajudou. Resumindo muito o livro, há 3 ideias que a mim me parecem absolutamente essenciais e que para mim são absolutamente verdade. Uma é que ser feliz não quer dizer que tenhamos uma vida perfeita. Eu acho que qualquer vida passa por problemas, dificuldade, dor, momentos piores, mas que faz parte do percurso, é parte integrante da vida de qualquer um, e que podemos ser felizes apesar disso. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Outra coisa é que, de facto, eu acho que há muitas
muitas pessoas a quem a vida parece acontecer, que não parecem assumir responsabilidade por nada do que lhes acontece, digamos, e de facto às vezes não temos, mas eu acho que acho que a nossa felicidade depende muito da forma como encaramos a vida, como a vemos, como lidamos com ela, do que fazemos, etc. De facto trabalharmos a nossa felicidade. E pronto, e o terceiro ponto é esse, é que de facto para ser feliz, na minha opinião, não basta juntar água, não é nada fácil e acho que é preciso trabalhar imenso, acho que é preciso testar, é um bocado como educar uma criança, não há manuais de instruções, vamos por aqui, não funciona, então vamos para ali, testamos. Agora já há manuais de instruções. Bem, sempre houve. Mas acho que de facto é preciso querer, é preciso fazer por isso, é preciso ter uma grande tolerância para o fracasso, porque às vezes tentamos trabalhar uma coisa e não conseguimos e muitas vezes a vontade é desistir. Pronto, isto eu não consigo mudar, então paciência. Não, é preciso insiste e às vezes ao fim do tempo chegamos lá e outras vezes não, mas pronto, não é fácil, é uma coisa que é preciso de facto sempre ativamente batalhar por. Eu pessoalmente, como sou uma jogadora invertebrada, acho que a vida é um jogo giríssimo e dá-me imenso gozo e gosto imenso e pronto, e é isso. Agora, leiam, espero que gostem e os que gostarem, se puderem ir ao sítio do livro, deixar comentários, era ótimo, porque ganha-se visibilidade, não é? Com isso, e tem lá estrelinhas para pôr ponto, para dar avaliação e isso tudo. Podem seguir a página do Facebook, os que tiverem Facebook, também ajuda na divulgação, pôr comentários um pouco por todo o lado. Emprestem aos amigos, se gostarem, ou ofereçam no Natal, está quase aí o Natal, podem oferecer. E pronto, e é assim, o que puderem fazer para ajudar, se gostarem de facto e se acharem que pode ajudar alguém ou que pode servir a alguém, é assim, pronto. Queria só dizer mais uma coisa, queria agradecer muito à minha mana que está ali, porque ela de facto tem uma paciência incrível para os meus desafios gráficos e está sempre a trabalhar à borla para mim, é indecente.